Os esforços dos Estados Unidos para aliviar as tensões com a China são complicados por aparentes diferenças de opinião sobre os compromissos que cada uma das partes assumiu perante a outra. As autoridades chinesas e os meios de comunicação sociais estatais insistem que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma série de promessas ao presidente chinês, Xi Jinping, descritas por Pequim como os 4 nãos e uma não intenção, que devem orientar a conduta oficial dos Estados Unidos em relação à China. Espero que os Estados Unidos se mantenham fiéis ao consenso a que o presidente Biden e eu chegamos durante a nossa reunião em Bali, Indonésia, e ponham em prática as expressões positivas relevantes, disse Xi Jinping ao secretário de Estado norte-americano Antony Blinken em visita à China a 19 de junho. A agência Nova China, o principal órgão de comunicação social estatal da China, citou Blinken como tendo dito que o lado americano irá cumprir as promessas feitas pelo presidente Biden. Ao longo da lista de 4 promessas que diz terem sido feitas, a agência Nova China relatou que Blinken disse que os Estados Unidos não procuram uma nova guerra fria, não procuram mudar o sistema político da China, não procuram opor-se à China através do reforço de alianças, não apoiam a independência de Taiwan, não têm intenção de entrar em conflito com a China. Mas, quando solicitado a confirmar que Blinken fez essas observações, o Departamento de Estado remeteu a Voz da América para uma série de entrevistas que Blinken conduziu após o seu encontro com Xi em Pequim, bem como observações que o secretário proferiu numa entrevista à imprensa. Embora vários dos compromissos relatados reflitam geralmente a política existente dos Estados Unidos, Blinken não mencionou quaisquer promessas que Biden tivesse feito a Xi nas suas observações públicas. Ele reiterou os esforços da administração para fortalecer a posição tecnológica e industrial dos Estados Unidos internamente, bem como alianças e parcerias no exterior. Sobre a questão de Taiwan, Blinken disse que, embora o governo Biden não apoie a independência de Taiwan, a preocupação que temos é que a China mude a sua política quando se trata de resolver essas diferenças pacificamente. Estamos a usar o envolvimento para tentar fazer avançar os nossos interesses e protegê-los, disse Blinken sobre a posição geral da administração Biden em relação à China, incluindo a sua viagem a Pequim. A descrição mais abrangente da administração Biden da sua política para a China foi apresentada por Blinken em maio de 2022. Não pretendemos transformar o sistema político da China, afirmou o secretário. Nossa tarefa é provar mais uma vez que a democracia pode enfrentar desafios urgentes, criar oportunidades, promover a dignidade humana, que o futuro pertence àqueles que acreditam na liberdade e que todos os países serão livres para traçar os seus próprios caminhos, sem coerção. A mídia estatal chinesa citou pela primeira vez Biden como tendo feito as promessas a Xi, quando os dois se encontraram para uma cimeira virtual em novembro de 2021. Biden foi citado como tendo dito que gostaria de reiterar claramente que os Estados Unidos não procuram mudar o sistema político da China, não procuram opor-se à China por meio de fortalecimento de alianças, não têm intenção de entrar em conflito com a China, que os Estados Unidos estão comprometidos em levar a cabo a sua política de longa data de uma China, não apoia a independência de Taiwan, deseja ver a paz e estabilidade no Estreito de Taiwan. No ano seguinte, o então Conselheiro de Estado e Ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, procurou invocar esses pontos para criticar membros da administração Biden num discurso de abertura proferido na Asia Society em setembro de 2022. O presidente Biden sublinhou em várias ocasiões que os Estados Unidos não pretendem travar uma nova guerra fria, não pretendem mudar o sistema político da China, não pretendem opor-se à China através do reforço das alianças, não apoiam a independência de Taiwan, não têm intenção de entrar em conflito com a China, declarou Wang antes de manifestar a frustração de Pequim. Para que duas orquestras colaborem, é obrigatório que os dois maestros definam primeiro um tom comum, mas ao mesmo tempo todos os músicos devem soar as suas notas harmoniosas, de acordo com o mesmo conjunto de partituras. No entanto, o que temos testemunhado é que a equipa dos Estados Unidos parece ter trabalhado em 2 conjuntos de partituras e não conseguiu transformar a sua vontade política expressa pelo seu líder em políticas lógicas, o que por sua vez causou confusão por parte do povo chinês, bem como de pessoas de vários países, de acordo com Wang. Os 3 princípios propostos pelo presidente Xi relativamente às conversações bilaterais, ou seja, a China e os Estados Unidos, devem respeitar-se mutuamente, coexistir pacificamente e colaborar para que todos ganhem juntamente com os 4 nãos e uma não intenção, expressos pelo presidente Biden, formem um quadro perfeito, disse Wang. O que a equipa dos Estados Unidos deve fazer neste momento é pôr em prática o que o presidente Biden disse sobre os 4 nãos e uma não intenção e colocar as relações bilaterais de volta no caminho certo, continuou Wang. Wei Jingshan, um dos dissidentes mais destacados da China que vive atualmente no exílio, observou a diferença entre uma declaração e uma promessa numa entrevista à Voz da América. Enquanto as declarações são simplesmente declarações, a palavra promessa implica uma obrigação e um pacto estabelecido entre 2 partes, salientou.